identidade. É algo que eu vejo todos os dias o Senhor falando para nós. Nós precisamos de identidade. Quem você é define o muro que você constrói. O mundo está dizendo quem você deve ser ou aonde Deus está. Quem conhece a sua identidade chora pelo que Deus chora. Você sabe por quê? Porque a identidade, repita comigo, gera pertencimento. Neste processo que nós aprendemos também, algo que a pessoa tem falado muito. Se você soubesse quem você era na eternidade. Temos que buscar, o início de tudo e se envolver com bons projetos. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar aqui nesse primeiro culto dos jovens, dentro do propósito de 52 dias. Eu quero agradecer, meu Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade, meu Deus, obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, obrigado, meu Deus, pelo foco, pela restauração, meu Deus, pela visão, pelos ensinos, pelos desafios, Senhor, por cada situação, meu Deus, situação que mesmo difícil o Senhor está nos apresentando. Porque nós entendemos, Senhor, nós compreendemos que é Cristo sendo formado em nós. Jesus precisa estar ligado a Cristo, meu Deus. E Cristo, meu Deus, é quando nós pegamos a nossa cruz. É quando, meu Pai, nós decidimos que nós precisamos de Ti. Nós precisamos negar a nós mesmos. E nós precisamos nos alinharmos, meu Pai, nos alinharmos ao Senhor. Meu Deus, nós te amamos. Senhor, cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado a tua presença de nós, perdoe, Pai querido. Perdoe, meu Deus, porque muitas vezes muitos estão sinceramente enganados. Estão, meu Pai, acreditando que a sua verdade é a verdade de Cristo. É a verdade, meu Pai, que vai libertar, é a verdade que vai mudar. E nós, meu Deus, estamos ouvindo diariamente, se nada mudar, nada mudará. Se nós, meu Deus, não negarmos a nossa carne, as nossas vontades, meu Deus, nós não teremos, meu Pai, nós não teremos um propósito alinhado ao Senhor e nós não teremos recompensas. Sim, meu Deus, é a verdade que liberta, é a verdade que dá luz, é a verdade que sustenta, é a verdade, meu Deus, que gera confiança, identidade, é a verdade que gera Cristo dentro de nós. E é daqueles, meu Deus, que estão fincados no lugar aonde foi plantado, aonde, meu Deus, foi plantado, meu Deus. Nós fomos plantados em um lugar. E que o Senhor, meu Pai, a cada dia possa, meu Deus, nos alinharmos a este lugar e nos mantermos firmes neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, que o Senhor continue falando com cada um de nós, conduza esse trabalho, conduza, meu Pai, conduza esse culto, conduza, meu Deus, este dia, e que todos nós, meu Deus, ao final, poderemos e possamos, sim, nos aproximarmos e ver muitas coisas que até então não havia sido vista para a glória de Deus. Eu te amo e te agradeço demais em nome do Senhor Jesus. Amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, claro que é, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Identidade. É algo que eu vejo todos os dias o Senhor falando para nós. Nós precisamos de identidade. Quem você é define o muro que você constrói. É interessante que ontem, ainda eu falava no início do propósito, ou melhor, no início da abertura do jejum do propósito de fé dos 52 dias, e nós falávamos sobre isso. Que uma das coisas que nós lemos demais em Neemias 3, cada um reconstruía na sua casa, em frente à sua casa. Porque eu acredito que o Senhor, Ele pede para cada um, começando pelos jovens que muitas vezes perguntam, quem vai construir?
E o Senhor, Ele nos mostra, você tem graça para você construir. Em Neemias capítulo 1, versículo 4 diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vivemos em uma geração que pergunta: quem eu sou? Eu faço parte do quê? O que Deus espera de mim? Onde eu me encaixo? Já parou para pensar quantos jovens sabem o lugar onde devem estar? O que estão fazendo? Qual o verdadeiro propósito de fé dos 52 dias que estão? Isso vem não só com a ajuda do pastor ou da palavra, mas a ajuda dos pais. Os pais que devem trazer os seus filhos para dentro da igreja. Se nós não mostrarmos se nós não entendermos, começando pelos pais, aonde eu devo estar e o lugar que eu pertenço, não adianta apontar, é você o culpado, é por causa de você que eu não consigo, é por causa de tal liderança que não consegue ajudar o meu filho. Não. Uma das coisas que a bispa fala muito dentro de casa: os seus filhos vão aprender, o Davi e o João vão aprender, não com aquilo que você fala, mas com aquilo que você é, aquilo que você pratica, as suas obras que estão sendo as maiores aulas que os seus filhos estão participando. Então eu acredito que a maior crise da juventude não é financeira, a maior crise da juventude não é a profissional, a maior crise da juventude não muitas vezes até a familiar, mas é a crise de identidade. Quando alguém não sabe quem é, aceita qualquer identidade que o mundo te oferece. Neemias nos ensina que uma pessoa que conhece sua identidade consegue reconstruir aquilo que parecia impossível. A reconstrução dos muros começou muito antes das pedras. Começou quando Neemias descobriu quem ele era. Aquele povo, quando você pega todo o exílio, foram 70 anos de exílio. Você vê que foi uma construção fora do lugar onde eles nasceram, ou melhor, da onde eles pertenciam. E muitas vezes, é o que nós vemos hoje. Você nunca pisou nessa terra, você não sabe como você deve agir, você não sabe como você deve lidar, porque você nasceu uma terra diferente da terra que você lê. Aquilo que você está aprendendo, você fala: mas que mundo é esse? Que terra eu pertenço? E aquele povo, eles nasceram fora do lugar da onde eles pertenciam. E nós vemos que hoje, a maioria dos jovens, eles nasceram fora da realidade verdadeira. Quantos pais que nasceram tiveram essa possibilidade de conhecer a palavra, até mesmo faziam parte de igrejas fora daqui, e esses filhos nasceram nesse ambiente, vamos dizer, esse exílio, que falava de prosperidade, mas não tinha, falava de alegria, mas não possuía. Falava de equilíbrio, mas ninguém tem equilíbrio dentro de casa. Palavra de paz, mas eu somente falava de paz, porque nunca ouvi paz. Então parece, é uma desconexão, você está desconexo. Aquilo que fala, aquilo que prega, aquilo que a Bíblia ensina, daquilo que você pratica, daquilo que você vê. Então, uma das coisas que você precisa entender é que sua identidade não é definida pelo lugar onde você está. Neemias era copeiro do rei. Ele morava na Pérsia, trabalhava no palácio mais poderoso da época, tinha estabilidade, tinha conforto, tinha segurança, mas o seu coração continuava ligado ao povo de Deus. Ele entendia que sua posição não definia a sua identidade.
Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu sou. Repita comigo, a minha identidade A minha identidade não está ligada não está ligado naquilo que eu faço naquilo que eu faço ou naquilo que eu tenho, ou naquilo que eu tenho, mas quem eu sou mas quem eu sou em Cristo Jesus. em Cristo Jesus. Hoje muitos jovens definem a sua identidade por seguidores. Hoje muitos jovens definem a sua identidade pela aparência. Hoje muitos jovens definem a sua identidade por roupas, por celulares, por tênis, por profissão, por faculdade, por relacionamento, por opinião dos outros. Então, eu lembro de um vídeo ainda que eu vi, e a pessoa perguntando, quem você é? Olha, eu gosto de jogar bola. Não. Quem você é? Não, eu gosto de roupas assim. Não, eu estou perguntando quem você é. Não é o seu hobby, não é os seus gostos. Não, quem você é? E a grande maioria não sabe responder essa pergunta. Neemias, ele ensina, você pode estar no lugar sem pertencer à cultura desse lugar. Neemias, ele pertencia a um lugar muito bom, havia respeito, havia confiança. Mas da mesma forma você pode pegar, se Neemias tivesse nascido em um lugar difícil, complicado, eu posso dizer, ainda o exemplo de Josué e Calebe, eles também eram escravos, mas eles decidiram acreditar naquilo que Deus havia prometido e no poder que eles possuíam, e no poder de Deus que estavam sobre eles, na promessa de Deus sobre eles. E eles não foram escravos, eles saíram do Egito e o Egito saiu deles. Mas infelizmente 99% das pessoas saem do Egito, mas o Egito ainda continua dentro delas. Neemias, ele se doeu quando ouviu aquelas coisas. O palácio era o endereço de Neemias, mas Jerusalém, repita comigo, era a sua identidade. Era a sua identidade. Você pode estar num endereço, como a maioria havia nascido no exílio, mas ali era seu endereço, não era sua identidade. A sua identidade é em Jerusalém. É o lugar que Deus construiu, criou, planejou para você. E quanto mais você volta, mais você sabe quem você é. O mundo está dizendo quem você deve ser, ou aonde Deus está. Quem conhece a sua identidade chora pelo que Deus chora. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrais com os que se alegram. Quando Hanani contou sobre Jerusalém, a primeira coisa que Neemias fez, ele chorou. Ele chorou. Ele sentou. Ele se entristeceu. Você sabe por quê? Porque a identidade, repita comigo, gera pertencimento. Você não consegue passar. E você sabe aquilo que é certo, aquilo que é correto. Eu posso te dar vários exemplos na Bíblia. Inclusive o que mais nós falamos nesse altar. Davi. Quando ele chegou no acampamento, ele viu, ali estava errado. Aquilo estava errado. Ele podia ter vivido a vida dele, pegado, entregue aquilo que o pai havia pedido, havia solicitado a ele. Ele entregou, ele fez a sua missão, mas ele viu que estava errado, porque a Bíblia diz, quando ele chegou, foi na hora do desafio, e ele viu aqueles soldados correndo de Golias. Mas ele sabia quem era Deus, o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. Ele sabia que ali estava errado, aquela situação estava errada. Ele decidiu arrumar o problema. Ele decidiu ser a pessoa que iria solucionar o problema. A bispa já disse aqui, quando o problema chega em você, o problema é seu. Quando você encontra o problema é seu. Você pode resolver o problema. Neemias, quando ele ouviu aquilo, ele sentou, ele chorou. Por quê?
Quem ama sofre, quem pertence se importa, quem possui identidade assume a responsabilidade, e muitos já tinham ouvido a mesma situação. Lembra que ainda eu disse isso na segunda-feira, no livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Ele disse, Neemias ele saiu, estava passeando fora do palácio. É um dia que ele estava saindo, ele estava passeando, olhando o dia, como estava, agradecendo a Deus, talvez orando por o lugar onde ele estava. E ali ele viu alguns estrangeiros. A Bíblia diz desse, ou melhor, o livro de Flávio, o livro da História dos Hebreus fala desse jeito. E ele viu ali alguns estrangeiros. Ele foi lá e ouviu. E perguntou sobre Jerusalém. E eles falaram. Mas ali era o assunto. Todo mundo falava sobre isso. Quantos já estavam ouvindo do problema, mas não fizeram nada? Apenas Neemias decidiu agir. Jovens sem identidade dizem, alguém vai fazer. Jovens com identidade dizem, Senhor, usa minha vida. Me ajude nessa construção, nessa reconstrução. Eu posso. Eu consigo se o Senhor estiver comigo. O inimigo sempre ataca a sua identidade antes do seu propósito. Neemias, antes de reconstruir, você vê que depois do processo, você vê toda um capítulo inteiro. Neemias ele pegou um capítulo inteiro. A Bíblia nos relata o capítulo 1 inteiro. Ele chorando, ele orando, ele buscando, ele esperando, ele aguardando. E só no capítulo 2, ele tem toda essa construção da sua vida espiritual, da sua preparação espiritual. Ele age na oportunidade que ele tem em frente ao rei. Você vê Neemias, ele sendo atacado muitas vezes por Sambalate, Tobias, Gesem. Eles zombavam, eles criticavam, eles tentaram intimidar Neemias. Mostrou para ele que ele não era capaz. Ainda uma frase interessante que diz, uma raposa, somente uma raposa. Coisas pequenas. Porque é assim que o diabo age. O inimigo, ele sabe, se você conseguir fazer você duvidar de quem você é, nunca chegará ao que Deus preparou. Nenhum momento na tentação no deserto, o diabo ele mostrou, ou ele duvidou, ou ele questionou o poder de Deus, o poder de Jesus. Mas todas as perguntas foram voltadas à identidade, porque o diabo só quer mudar e só quer colocar dúvidas em quem você é. Todo momento o diabo dizia, se tu és filho de Deus, transformar essas pedras em pães. Se realmente tu é filho de Deus, você vai pular aqui no alto do templo e os anjos, o Senhor vai mandar seus anjos e vai te segurar. Não tentará o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. A todo momento o diabo ele vai querer colocar a dúvida na sua identidade, porque se você souber quem você é, você nunca vai viver como aquilo que o mundo quer que você viva, que até mesmo a sua geração, seus antecedentes viveram. Tanto que ainda a bispa já pregou várias vezes, eu lembro, quem esteve conosco agora na última viagem de Israel, lá no Monte do Precipício, a bispa falando sobre isso. No momento que Jesus sentou e disse, no livro lendo o livro de Isaías, ele sentou no templo e disse, e essas escrituras se cumpriam hoje. Até então todos ficavam admirados, encantados com as palavras, com a sabedoria que saía pela boca de Jesus. Mas no momento que ele ocupou o seu lugar, eles se voltaram contra Jesus. E levaram ele até o monte do precipício, para jogar ele de lá. Mas Jesus ele não discutiu com eles. A Bíblia diz que ele somente passou pelo meio deles e desceu.
O mesmo acontece com Jesus, como nós lemos. O diabo não começou atacando o poder, ele atacou a identidade. Neemias, ele recebeu provocações. Você lê em Neemias 4:3, disseram que uma raposa derrubaria esse muro. Qual a sua reação? Ele não discutiu, não entrou em debates, não perdeu tempo tentando convencer os críticos. Ele continuou construindo, porque pessoas inseguras discutem. Eu já disse ainda, numa discussão, somente as duas partes vão ficar mais convictas daquilo que elas acreditam. Então, pessoas maduras constroem. Quem conhece sua identidade não vive tentando impressionar, vive tentando obedecer. Cada família construiu uma parte do muro. Em Neemias 3, ainda eu disse ontem no início, eles começaram pela porta das ovelhas, a porta do sacrifício, a porta que ficava mais perto do templo e automaticamente mais perto do altar. Mas a Bíblia diz, ainda no versículo 1, ele reconstruiu a porta das ovelhas, o muro e a torre do 100. E aquela torre era uma torre de vigia, e do 100 fala de plenitude. Ou seja, a plenitude, a construção perfeita do vigiai e orai. Você constrói a sua identidade. Quando você ora, você busca Deus, você tem uma comunhão com Deus, você se relaciona com Deus, e você a todo momento você está vigiando aonde eu devo estar, onde eu não devo estar, o lugar que eu devo, e como eu devo me comportar, os lugares que eu devo me afastar, as pessoas que eu devo andar. Vigiai para que não caia em tentação. O problema é que muitas pessoas até oram, mas não estão vigiando, como Jesus no Getsêmani pediu para os discípulos vigiarem. Vigiem, vigiem, não durmam. Porque se nós dormirmos, nós cairemos sim em tentação. Cada um tinha uma parte. Em Neemias 3 você vê, cada família tinha sua parte. Ninguém ficou sem fazer nada. Isso revela uma verdade maravilhosa. Identidade não significa ser igual aos outros. Você foi criado individualmente. Você tem uma identidade única, você tem uma fisionomia única, você tem um DNA único, você é diferente. E o diferente não é ruim, o diferente é muito bom. No momento quando eu parei de querer ser como as outras pessoas, eu comecei a saber quem eu era. E eu vi que eu sou perfeito como eu sou. Bispo, mas eu tenho defeitos, graças a Deus, graças a Deus. Porque se eu não tivesse, eu já estaria no céu. Perfeito só teve um, pisou nessa terra. Nós somos imperfeitos. Mas as nossas intenções precisam ser perfeitas. É as nossas intenções. No momento que, por causa de Saul, ele perdeu o seu propósito, ele findou a sua dinastia, Deus ainda falou para Samuel, vá lá na casa de Jessé, porque eu encontrei alguém que é segundo o meu coração. Davi, que era Davi, ele falhou, ele errou e foi chamado o homem segundo o meu coração. Não é que nós nunca vamos errar, mas se nós errarmos, e porque nós vamos errar sim, e talvez muitas vezes, mas nós não podemos repetir os nossos erros. Nós somos pecadores e não praticantes do pecado. Então, quando você erra, você gera luz, e ali você encerra isso na sua vida. Eu vou mudar e eu nunca mais quero entristecer o Espírito Santo. E ali, você não é mais um praticante, você não é um iníquo, você não é um praticante. E é por isso que muitas muitos jovens vivem os mesmos resultados, porque estão sendo praticantes. Você não está buscando arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento, é mudança de rumo. Você para de agir do mesmo jeito, porque isso não dá certo. E cada vez fica pior. Muitos continuam praticando os mesmos erros. E é por isso que você está patinando. E no momento que você corta, você para com isso, você entende, eu não vou continuar agindo assim, porque isso não é bom para mim. Eu estou
destruindo a minha vida, eu estou destruindo o meu legado, eu estou me afastando de Deus, eu estou impedindo a graça de Deus ser derramada na minha vida. Identidade não significa ser igual aos outros, significa descobrir qual parte Deus confiou em você. Você não precisa ser igual aos outros e graças a Deus cada um é diferente do outro. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou neste altar, tem alguém na parede servindo, tem outros ali na live ajudando na transmissão, tem outros que estão fora olhando o estacionamento, tem outros que estão cantando, então uns cantam, uns pregam, outros servem, outros lideram, outros evangelizam, todos são importantes, por quê? Imagina se o corpo, o meu dedo decidisse ser o meu pé, imagina o dedo no pé, imagina, a minha boca decidisse que eu quero ser um joelho, imagina minha boca no joelho, gente, quanta soco no joelho que você ia levar. Imagina se o meu pé decidisse ser o meu pescoço. Você imagina isso? Que loucura. Não, cada um é feliz e ninguém quer ser, quem quer estar na posição do outro, porque todos funcionam em conjunto. Isso é maravilhoso. Porque todos são importantes e o problema é que a comparação destrói a identidade. O propósito fortalece a identidade. Davi, ele cumpriu o propósito nessa terra. Todos têm um propósito. Todos têm uma missão. E é maravilhoso. Você imagina a serva de Naamã, aquela exilada que provavelmente os seus pais haviam morrido, mas ela teve um propósito de direcionar Naamã. Olha, tem um homem ali em Israel que ele pode te curar. Que era Eliseu. Ela teve uma função muito clara. A mulher com perfume de alabastro também teve uma função muito clara. Cada homem na Bíblia, cada mulher, os servos de Naamã, quando ele rejeitou aquela recepção, ou melhor, a falta da recepção que Eliseu não deu a ele, Naamã, aquele homem respeitado, a Bíblia diz porque ele tinha muitas vitórias, era um homem orgulhoso, mas no momento que ele não foi muito bem recepcionado, Eliseu não recepcionou ele chegou cheio de carruagens, ouro, prata, roupas, e ele nem fez questão. Neemias continuou ali fazendo pão, vivendo a vida dele, falou para o servo, avisa ele assim, se ele quiser realmente ser curado, vai mergulhar 7 vezes no Jordão, acabou, pronto. Qual o próximo? É mais ou menos isso. Eliseu sabia quem era o verdadeiro rei, quem realmente era importante. E ali mexeu no ego de Naamã. E ele já saiu, eu não vou fazer isso aqui não. Se fosse ainda em Abana e Farfar, os rios ali fora daqui, eu não vou nadar num rio sujo desse. E os servos dele novamente deu uma palavra de sabedoria muito importante. Meu senhor, se tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Talvez a gente se esforça tanto para fazer coisas difíceis, e o Senhor está falando, você não precisa fazer coisas difíceis, você precisa fazer as coisas fáceis todos os dias. Eu já disse que orar 5 minutos por dia é muito melhor do que orar 5 horas uma vez na semana. Às vezes nós achamos que é difícil orar 5 minutos por dia. Não, é difícil estabelecer um hábito. É difícil estabelecer um hábito. A todo momento, a Bíblia nos ensina que a honra, as vitórias virão com a disciplina. Você vê que Jerusalém estava destruída. Os muros estavam queimados. As portas estavam quebradas. Mas Deus nunca chamou Jerusalém de fracasso. Chamou Jerusalém de cidade escolhida. Isso é forte. Isso é muito forte. Porque você não foi abandonado. O seu projeto, o seu propósito não foi abandonado. Ainda está em vigor. E mesmo você
estando no exílio, estando em outros lugares, ou vivendo uma situação muito difícil, você não foi abandonado e Deus tem planos com você. Da mesma forma, talvez a sua história tenha sido marcada por rejeição, abandono, pecado, medo, abusos, fracassos. Mas Deus não chama você pelo seu passado, Ele chama você pelo propósito. Neemias olhou para as ruínas, mas Deus já havia a reconstrução. E é por isso que eu pedi para colocar isso aqui, ó. Você é um restaurador. Neemias nunca esqueceu quem era. Quando Sanbalate tentou distraí-lo, em Neemias 6, venha, vamos conversar. O diabo tenta de tudo. Primeiro ele dá aquela batida no pé, né? Até uma raposa derruba esses muricos. São um bando de fracassados. E depois começam as ameaças, depois começam as mentiras. A todo momento ele está mexendo na identidade. E querendo mexer na identidade de Neemias, você não vai conseguir. Eu sei que você quer ser rei, você está construindo uma cidade para se rebelar contra o rei da Pérsia. Você é um mentiroso. Neemias só respondia isso. Você é um mentiroso, eu não tenho mais o que fazer. E no final, quando estava tudo pronto, a Bíblia ainda diz que as brechas do muro haviam sido fechadas. Só faltou encaixar a porta em Neemias 6. O diabo viu. Vamos conversar? Só bater um papinho? Vamos tomar um café? Né? Vamos tomar um cafezinho? Vem. Eu tenho uma coisa para falar para você. Neemias só disse, estou executando um grande projeto e não posso descer. Eu estou executando um grande projeto, eu tenho um propósito, eu tenho um foco, eu tenho um alvo. Eu não vou parar para conversar. Eu não vou parar para me distrair, porque o diabo, antes de te destruir, ele quer te distrair, porque a distração é o início da tragédia. O diabo ele só quer bater um papo com você. Ele só quer que você veja aquela fotinha no Instagram, no Facebook. Ele só quer que você perca um pouquinho de tempo no WhatsApp. Ele quer só que você quebre a sua rotina. Ele não quer que você vá para o pecado, porque ele sabe que é uma ladeira. Você começa sempre de algum lugar. Da mesma forma que a reconstrução começou de um tijolo, a destruição também começa também de um tijolo. Estou executando um grande projeto e não posso parar. Você sabe o que essa frase significa? Ela revela uma identidade inabalável. Ele sabia quem era, ele sabia o que Deus o chamou para fazer, ele sabia aonde ele deveria permanecer, porque quem conhece sua identidade aprende a dizer, repita comigo, não. Com a sua mãozinha também, não. Você fala, não, eu não aceito isso, obrigado. Sabe, no meu aniversário, eu pedi para ir para uma churrascaria, fazia muito tempo que eu não ia. Quanto tempo a gente já não fazia? Uns 2 anos já? Mais. E eu pedi para ir numa churrascaria, eu fui lá. Fazia tempo que eu não via aquele, como chama aquele negocinho na mesa lá? É o papelzinho ali que você vira para verde ou vermelho. Como chama lá, bispo? Esqueci o nome aí. Tadeu sabe, Tadeu já é do... Hã? só porque eu sou forte, gente. Então, assim, quando você fica vermelho, você quer dizer que você não quer carne. Quando você coloca verde, você aceita, né? E eu estou vendo que ninguém vem, eu já comecei a ficar nervoso. Eu falei, mas ninguém quer servir a gente? Pô, o negócio aqui é bom, você não está pagando barato aqui, eu quero ser bem atendido. E o garçom chegou e falou, olha, quando está vermelho, ninguém vai te servir. Quando está verde, todo mundo vem. É só você virar. É uma coisa tão simples, na verdade. E às vezes a gente fala, meu Deus, por que eu não paro de ser atacado? É só você virar e falar não. E aí na hora que eu virei, eu falei, João, Davi, vira também, Jéssica, vira também. E aí a gente não deu conta. Não deu conta. E a mesma coisa para a bênção. Quando você vira para o verde, você vê, meu Deus do céu, quanta bênção eu estou recebendo, quanta picanha, costela, tudo que tem direito. Mas quando você fica vermelho, ninguém vai te servir.
Mas a mesma coisa para o diabo, quando você deixa no verde, olha, eu estou disponível aqui para o pecado, pode me atacar, faz o que quiser de mim. E muitos não estão aguentando, porque o Senhor está falando, é uma coisa simples, é você falar uma palavra com 3 letras, não, obrigado. Eu não tenho tempo para perder com você. Bispo, mas vão magoar, não vão mais querer ser meu amigo, você já tem o Espírito Santo que é seu amigo. Você tem a mim, você tem o bispo Danilo, você tem os pastores, obreiros, tem todo mundo, você pode vir aqui e eu sou seu amigo, eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos conversar. Né? Hoje ainda estava falando, né, Rogério, vamos tomar um café ali, ó, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar horas. Você tem que saber onde é o seu lugar. Você tem que saber qual lugar que você pertence. Porque assim, a maior reconstrução, você vê que não foi só dos muros. O muro ficaram prontos. Eles ficaram prontos em 52 dias, mas Deus estava reconstruindo algo muito maior. Deus estava reconstruindo a identidade do povo. Antes do exílio, Israel vivia distante de Deus. Mas depois da reconstrução, o povo voltou a ouvir a palavra. Você lê em Neemias 8, o povo voltou a adorar, o povo voltou a fazer as suas alianças, os muros foram apenas o sinal externo de uma restauração interna. Da mesma forma, Deus não quer apenas mudar as suas circunstâncias, Ele quer restaurar quem você é nele. Então, quando você vê um problema, você não vai dizer, quem vai fazer isso? Não, você vai falar, eu serei o reconstrutor. Eu serei esse construtor. Eu vou restaurar os muros da minha casa. Eu vou restaurar os muros da minha família, da minha escola, da minha faculdade, das minhas redes sociais. Porque você não é o que falam sobre você. Você não é a quantidade de seguidores que você tem. Você não é o número de curtidas que você recebe. Você não é o seu passado. Você não é os seus erros. Você é, repita comigo, filho de Deus. Você é escolhido. Você faz parte de uma nação eleita, de um povo santo, sacerdócio real. Você é embaixador de Cristo. Você é separado. Você é um embaixador de Cristo. Parte da reconstrução desta geração. Eu ainda ontem, eu falava com a Jéssica, qual o nome, o título que eu vou dar para esse culto? E o outro título era Geração da Reconstrução. Nós fazemos parte dessa geração. Se Neemias tivesse acreditado na opinião dos inimigos, os muros nunca teriam sido reconstruídos. Em quem você tem acreditado para definir sua identidade? Em Deus ou nas vozes ao seu redor? Enquanto o mundo tende a dizer quem você é, Deus já declarou quem você pode se tornar. Você já é essa pessoa. Neemias não mudou a história porque era mais forte. Neemias ele não mudou a história porque ele era mais rico. Nem porque era o mais influente. Ele mudou a história porque sabia quem era diante de Deus. Quando um jovem descobre sua identidade em Cristo, ele deixa de viver para agradar pessoas e começa a viver para cumprir um propósito. E eu digo uma coisa para você. Quem não conhece sua identidade constrói a vida sobre a opinião dos outros. Quem conhece sua identidade constrói sobre a palavra de Deus. O inimigo nunca teme apenas o seu potencial. Ele teme o dia em que você descobrir quem você é. Você não nasceu para se encaixar na cultura deste século. Você não faz parte deste mundo. Mas para reconstruir uma geração, você precisa se fortalecer em Cristo e colocar as suas estacas, fincar as suas estacas na rocha que é Cristo. E a rocha é a verdade. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. E eu digo, a identidade de um jovem restaurada quando ele encontra a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Neste processo, o que nós aprendemos também, algo que a pessoa tem falado muito. Se você soubesse quem você era na eternidade. Temos que buscar, o início de tudo. E se envolver com bons projetos. Aqui em Neemias 2:18 diz assim: sim,
Vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Sim, temos que nos envolver todos os dias com bons projetos. Neemias fortaleceu o povo, ele influenciou, ele colocou a coragem, a fé e um novo ânimo para aquelas pessoas. Ele mostrou para aquele povo, é possível, vamos se envolver com bons projetos. Jovens, vamos se envolver com bons projetos, vamos se envolver com aquilo que edifica, com aquilo que constrói, vamos se envolver com o propósito, com o chamado. Identidade, como o Fer tem falado, é algo muito, muito profundo, ainda mais nessa geração que nós estamos vivendo. Jovens precisam se envolver com uma leitura de bons livros, ler bons livros, fazer uma atividade física, se envolver com algo, né, saudável, bom. É algo muito interessante que a gente assistiu aquele desenho do Toy Story, né? E ali passa uma mensagem, quem assistiu passa uma mensagem de tudo isso que nós estamos falando aqui. Por quê? Mostra que as crianças, né, deixaram os brinquedos para trás. Então, eles não querem mais os brinquedos. Eles querem o iPad, né, a tecnologia. E os brinquedos ficam, assim, desesperados, né? Muitos estão abandonados nos quintais, nas praças. E eles estão escondidos, porque as crianças não querem mais brincar com eles, né? E aí mostra uma parte que mostra todas as crianças e uma única criança, né? Ela era aquela criança que brincava, usava a imaginação, e aí ela não conseguia fazer amizade. Ela não conseguia se relacionar com as outras crianças, porque ela era a única que não tinha, né, a tecnologia dentro de casa, o iPad, o celular. Então, ela não conseguia. E aí os pais, né, naquele desespero, né, vamos tentar dar uma forcinha, vamos tentar ajudar. E começa desse jeito, né? Não, nós vamos dar e é só 20 minutos. E aquilo, ela acabou se envolvendo, os brinquedos dela começaram a ficar abandonados e os brinquedos revoltados com o iPad. E aí aparece aquela cena, todas as crianças conectadas, né, conectados na tecnologia, no iPad, no celular. E aquela criança, né, que brincava, ela achava que ela era estranha, que ninguém gostava dela, que ela era estranha. E, na verdade, ela estava se envolvendo com um bom projeto. Ela estava sendo criança, ela estava ali usando a sua imaginação. E o desenho mostra a desconstrução disso, né? Que tanto crianças como jovens e adolescentes, nós precisamos nos envolver com boas coisas. A bispa ensina isso muito dentro de casa, né? Principalmente ali, ela ensina o Fer também, ensina os meninos. Não, vocês vão se envolver com bons projetos, com coisas saudáveis. Então, se você quer algo para o seu futuro, comece agora, né? Leia bons livros que vão te ajudar, que vão, né? Seja qual o seu sonho, a sua profissão, que vão te levar para aquele lugar. Faça uma atividade física, faça algo que seja saudável. E não fique perdendo tempo. Não fique perdendo tempo olhando para aquilo que você não tem, para aquilo que você não consegue. Que isso é um grande erro que o Fer acabou de falar. A comparação. Ah, mas é porque essa pessoa chegou nesse lugar, esse jovem chegou nesse lugar porque ele tem condições, porque os pais ajudaram, porque isso, porque aquilo. Desculpas. Nós podemos chegar a lugares que nós jamais imaginamos, nos tornarmos pessoas extraordinárias, porque Deus, Ele colocou um propósito na vida de cada um, como o Fer falou, como os membros do nosso corpo, cada um tem uma função, assim, cada um de nós temos uma função neste corpo. Recebemos um dom, cada um recebe o seu dom, o seu talento, se desenvolve nisso. Quem estava aqui no trabalho dos jovens, no 6º encontro,
Lembra, né, até mesmo o testemunho do Gabriel. Quem lembra do testemunho do Gabriel? Que ele disse, né, que ele era criança, assim, pequenininho, e ele desenhava, ele adorava carrinhos, e ele desenhava assim, e ele falava para a mãe, eu vou trabalhar na Ferrari, eu vou trabalhar na Bugatti, eu vou ser um designer de carro, e até uma professora riu dele. Falou, nunca que você vai chegar lá. Olha só, como nós temos que tomar cuidado, você nunca vai chegar lá. Mas o que o Gabriel fez? O Gabriel ficou perdendo tempo? O Gabriel ficou vendo a juventude passar, com bobagens, perdendo tempo, né, com aquilo que não acrescenta? Não, ele começou a estudar, ele começou a desenvolver nisso, neste sonho, neste projeto, faculdades, cursos, estudos, leituras saudáveis. Ele se envolveu com bons projetos. E olha só onde ele está hoje, trabalhando, né, aonde, além do que ele imaginou e sonhou, trabalhando na Bugatti. Mas começou lá, quando ele era um menino, uma criança, sentado no banco da igreja, ouvindo, recebendo a palavra e acreditando, eu vou chegar lá e eu posso chegar lá. E as coisas acontecem do nada? Nada acontece do nada. Então, se eu tenho um sonho, se eu tenho um projeto, se eu tenho um desejo, eu preciso trabalhar nisso agora. É agora, começando agora. Então, o que você sonha para a sua vida? Quais são os seus sonhos, os seus projetos? Neemias, ele mostrou aqui, vamos reconstruir, vamos começar essa reconstrução hoje e agora. Se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Ah, sim, era um incrível projeto. Os jovens, as famílias, as mulheres, as crianças, os idosos, todos se envolveram naquele grande projeto, a reconstrução daquelas ruínas, daquelas muralhas. Que essa palavra venha te inspirar, que você se encha dessa esperança. Não, eu vou me envolver com bons projetos. Eu vou me relacionar com pessoas que me elevam, sabe? Que me jogam lá em cima. Não, eu não vou me envolver com pessoas que me colocam para baixo ou que querem me deixar ali, né? No mediano, ali no ralo, não, no raso. Interessante que eu atendi uma adolescente, uma jovem essa semana, e ela trabalha, ela é muito, muito inteligente, trabalha, né, num lugar muito importante. E aí ela acorda todo dia, ela tem uma rotina, acorda cedo, vai trabalhar, ela é jovem. E aí eu falando para ela, né, falei assim, você já está à frente de muitos outros jovens. Então você é talentosa, você estudou para isso, você trabalhou para ter essa carreira, e você já, né, com essa idade, você já está à frente. E aí ela olhou assim para mim e falou assim, não, mas eu não sou tudo isso não. Eu falei, mas por que você está falando isso ao teu respeito? Ah, não, é porque tem pessoas que estão melhores do que eu. E aí, conversando com ela, eu descobri, né, que o próprio parceiro dela, ele não tem um trabalho, um cargo, algo né, como um ramo, não trabalha num ramo como o dela ali, e ele estava colocando ela para baixo. Então, ela estava se vendo, né, inferior, né, sobre aquilo que ela estava realizando. E eu mostrei para ela, não é inferior. Continue estudando, continue crescendo, continue se desenvolvendo, se envolva com esses bons projetos. E exatamente assim, quantas pessoas que podem estar jovens do seu lado, te colocando, né, querendo que você continue aí, né, não estudando, não crescendo, porque essa pessoa se sente bem assim. Quer que você esteja no mesmo nível ali. Se eu não cresço, você também não vai crescer. Se eu não quero nada para a minha vida, você também não vai querer para a sua. Então, vamos andar aqui todo mundo na mesma medida. Não. Neemias fortaleceu, influenciou, levantou o espírito daquele povo. Sustentado por uma fé viva, ele não se distraiu por nada. Que é algo que a Bíblia trabalha muito em casa.
Ela tem os projetos que ela tem nos ajudado com os meninos, e criança, você sabe, né? Quer parar, quer distrair. Ela não vai distrair. Foco. Vamos, foco. Foco. Não se distraia. Continua. Aí, vovó, já estou cansado. Vovó, já fiz, já cansei. Não. Foco. Você vai até o final. Vá até o final. Ou seja, foi quando eu quis parar a minha faculdade. Eu e a Mariana, né, quando nós começamos na faculdade, há muitos anos atrás, e aí ela falava assim, e um dia eu e a Mariana até planejou, né, que estava muito difícil a faculdade, nós não queríamos fazer a faculdade. Eu peguei 6 DPs, eu não sei como eu consegui isso, no primeiro semestre. E aí eu chorava, eu não aguento mais, eu vou desistir. E aí nós combinamos, fomos na bispa, é o seguinte, ó, é muita coisa, é casa para cuidar, é muita coisa, não dá. E ela colocou as duas, senta aqui, vocês não vão parar. Não, bispa, já é o suficiente nós sermos, né, cuidar da nossa casa, cuidar do casamento, tá ótimo. Não. Vocês não vão parar. O que ela estava dizendo, vocês vão se envolver com bons projetos. Vocês começaram, vocês vão terminar. E aí a frase, né, que ecoa até hoje. Um dia vocês vão me agradecer. Saiu as duas pela sala. Assim, a gente não conseguiu o nosso objetivo. Como assim? E aí foi. E ela não deixava. Aí, durante o período da faculdade, engravidei do João. Ela também engravidou. Depois vieram. Aí a faculdade estendeu um pouco mais. Chegou o segundo, né? Engravidei do Davi. E quando nós terminamos a faculdade, estava lá as crianças, né? E até o coordenador do curso falou assim, gente, é muito interessante vocês duas, como é que vocês conseguiram? Né? E a gente olha para ela é a culpada dessa vitória, desse sucesso. E no dia da nossa formatura, né, todo mundo chorando, feliz, conseguimos. E ela bem que assim, eu não avisei. Ou seja, se envolva com os bons projetos. É fácil? Vai ser fácil? Não. Mas você está envolvido num bom projeto. E aí ela disse, vocês vão me agradecer. Pois bem, chegou o dia da faculdade, bispa, muito obrigada. Muito obrigada por não ter nos deixado desistir nem parar. Ou seja, ir até o fim. Neemias, ele motivou aquele povo está desanimado, ele motivou, ele colocou o espírito da fé. Ou seja, não se distraia, não permita que o diabo distraia você, não se distraia, não olhe para a direita, nem para a esquerda. Se envolva com o que o Senhor tem para você. Obstáculos, eles existem, são muitos, mas você pode superar todos. Todos os obstáculos que se colocarem na sua frente, você pode vencer essas barreiras, sem se enfraquecer. Quando você está com o Senhor, Ele renova as suas forças, para que você não venha desistir, não venha parar. E a pergunta que eu faço, jovem, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? O que você planejou para a sua vida? Aonde você quer chegar? No que você quer trabalhar? Comece agora. Não caia nessa besteira. Nós já atendemos jovens. Ah, não, eu sou muito jovem. Eu tenho tempo. Não, você não tem tempo. Quem é adulto aqui sabe o que eu estou dizendo. Não tem tempo. Tem que começar hoje e agora. Lembra da palavra que a bispa trouxe? Do faraó? Amanhã, né? Quando você quer que eu tire essa praga? Amanhã, né? Amanhã. Então amanhã eu faço, amanhã eu penso, amanhã quem sabe? Amanhã eu vejo, amanhã, o ano que vem eu vou ver o que eu quero. Não. O que eu quero hoje, eu tenho que ter essa visão. O que eu quero para o meu futuro? Eu vou começar hoje, eu vou começar agora, eu vou me envolver com bons projetos
E eu sei que o Senhor vai me ajudar nessa caminhada, que Ele vai me sustentar, que Ele vai me ajudar e Ele vai me colocar no lugar que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei. Então, que você, jovem, você é um restaurador. Você, todos vocês que estão aqui, nós somos restauradores. E a palavra de Neemias nos traz essa esperança. Vamos reconstruir. Não pare, não desista. Vamos, não é tarde demais. Estamos focados num grande projeto e não vamos parar. Fuja da aparência do mal e se envolva só com aquilo que te edifica, em nome do Senhor Jesus. E para finalizar, eu acredito que todos nós, ninguém pode escolher aonde vai nascer, quais os pais que vão gerar você, mas nós podemos escolher como nós vamos morrer. Uhum. A identidade restaurada é quando nós assumimos a nossa responsabilidade. Neemias poderia apenas sentir pena. Ele poderia apenas orar. Talvez outros estavam orando por Jerusalém. Ele poderia apenas reclamar. Mas em Neemias 2, capítulo 2, versículo 17, diz: venham, vamos reconstruir. Perceba que ele não perguntou quem destruiu. Ele não procurou um culpado. Neemias, ele perguntou: quem vai reconstruir? Pessoas sem identidade procuram culpados. Pessoas com identidade assumem a responsabilidade. Jovens sem identidade vão dizer: alguém precisa arrumar isso, alguém precisa fazer. É porque eu não tive isso, é porque eu não tive aquilo, é porque me fizeram isso. E eu não estou diminuindo sua dor, não, porque eu já vivi muitas coisas, já conheci muitas pessoas que viveram muitas coisas, muitas lideranças que hoje pregam no altar, viveram coisas terríveis, mas nós decidimos assumir a nossa responsabilidade em decidir mudar aquilo que o diabo estava planejando em concluir. Neemias 3, você vê, cada família recebeu uma parte do muro. Nenhuma família construiu tudo, mas também nenhuma família ficou sem reconstruir. Todo mundo tinha um pedacinho para reconstruir. Isso revela uma verdade poderosa, que sua identidade está ligada ao propósito que Deus confiou em suas mãos. Eu ainda coloquei numa parte do meu livro sobre Onésimo. Nas mãos de Filemon, Onésimo era um inútil, era um escravo. Nas mãos de Paulo foi chamado de filho. Receba o meu filho, receba essa pessoa que é tão importante para mim. Toda pessoa tem dons e talentos. Não existe pessoas inúteis. Não existe pessoa sem qualidade. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O problema de muitos jovens é tentar construir um muro de outra pessoa. A comparação, ela destrói identidade. O serviço fortalece a identidade. Quando você encontra o seu lugar no reino, você para de competir e você começa a cooperar. Sanbalate dizia: você não consegue. Tobias dizia: até uma raposa derruba. Mas Neemias dizia: o Deus dos céus nos fará prosperar. Essa é a diferença. Os inimigos falavam sobre limitação. Neemias falava sobre Deus. A identidade sempre será alimentada pela voz que você está ouvindo. Quem alimenta a voz do mundo viverá inseguro. Quem alimenta a palavra de Deus na sua vida e ouve somente uma voz, viverá firme, firmado como uma estaca firmada na rocha. A identidade é firmada quando você não desce e não larga o seu propósito. Os inimigos sempre vão querer distrair você, mas hoje é uma decisão que você precisa tomar. Eu vou
fortalecer a minha identidade me aproximando de Deus. E como Daniel fez isso, tão jovem, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele decidiu não se alimentar, não se misturar. Ele decidiu manter a sua essência, a essência de Jerusalém. Você tem uma essência, você tem algo muito poderoso dentro de você. Você pode ter nascido no exílio, você pode ter nunca pisado, nunca ter conhecido a história verdadeira de quem você é. Mas Deus te chama para você construir e começar a conhecer a história. Quem você é. Por que Deus te chamou, por que Deus te escolheu. Como o próprio Jeremias, ele te separou desde o ventre da sua mãe. Desde a eternidade o Senhor já tem planos com você. Então esse é o momento de você parar de ouvir, parar de se comparar e ficar somente com uma voz. E essa voz diz que você é filho amado, você é importante. Em Deus você fará proezas, em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé, por gentileza. Eu acredito que o Senhor já colocou isso no seu coração. Eu vejo muitos jovens com uma mentalidade errada, num sentido. Eu preciso me preparar para eu poder ajudar neste lugar. Olha, o meu projeto ainda não está pronto. Olha, ainda não está tudo alinhado para começar isso. Eu digo uma coisa para você. No momento que Pedro saiu daquele barco, você vê que posteriormente ele iria negar Jesus. Ele não estava pronto ainda. Mas ele decidiu dar o primeiro passo. Ele queria mais. Ele queria mais. Ele não estava pronto. Mas a cada passo que nós dermos na nossa vida, o Senhor vai apresentar algo que nós precisamos acertar, nos alinhar, amadurecer. A Bíblia diz ainda que Ele vai liberando os nossos inimigos aos poucos, porque muitos não iriam aguentar se Ele apresentasse tudo o que você precisa fazer de uma hora para outra. Isso não existe. Deus é um Deus tão bom que Ele vai devagar com você. Ele quer um passo de cada vez. Antes de você correr, você precisa andar. Antes de você andar, você precisa ficar em pé. Esse é o processo do bebê. É o bebê. Ele começa comendo papinha, depois o Senhor vai alimentando, os dentinhos vão nascendo, você começa a ficar em pé, você começa a ficar equilibrado, você começa a dar os primeiros passos. Está tudo bem. Quantas vezes eu já ouvi, eu estou lá, tento que ler vários livros, várias situações para eu resolver. Eu falo, meu Deus do céu, acumulou tudo e agora o que eu faço? Eu acalmei, várias vezes eu paro, acalmo, para não bater aquela ansiedade. Eu falo, olha, não vou conseguir ler tudo, mas eu vou começar pela primeira página. E amanhã eu faço mais uma, ou duas, ou três. Você não precisa de pressa. Vai devagar, que as coisas vão dar certo. Acalma o seu coração, confia no Senhor. E não despreze, não desperdice uma palavra tão linda e poderosa que Deus liberou para você hoje. É muito forte isso, é muito forte. Você sabe que eu ouvi uma pessoa falar comigo esses dias, bispo, como eu me emocionei ao ver você batizando seu filho no Rio Jordão. E ali quem vê aquele vídeo, talvez não entende o que representava aquilo. Foram 11 anos de muitas mudanças, de muita entrega, de muita dedicação de todos nós. Eu, a Jéssica, a avó deles. É muita coisa representava aquilo. É difícil. É difícil você alinhar e ajudar e ensinar um outro ser humano. É muito difícil. É por isso que o mundo não quer ficar pregando para não ter filhos. Mas não é fácil isso.
Mas ali era uma etapa. Eu vi uma etapa ali sendo concluída. Eu vi meu filho se tornando um homem. E é uma sensação de muitas coisas, né? Você vê, 11 anos em poucos minutos ali de uma vez. Desde o nascimento até aquele processo. Mas você começou. E depois que você vê uma etapa sendo concluída, é assim, você agradece a Deus, você entende que continue investindo, continue derramando, continue fazendo aquilo que você começou. Melhorando, acertando, crescendo, porque quando você cresce, tudo cresce ao seu redor. E eu acredito muito nisso. Então eu quero que você nesse momento, você fale com Deus, com seus olhos fechados, e diga a Ele que eu vou continuar. Eu vou dar mais um passo, e eu vou me aproximar dEle. E eu não vou mais ficar olhando como o outro tem que fazer, mas eu vou olhar com o olhar da compaixão. Eu posso ajudar o outro a realizar, o outro a fazer. Eu posso ensinar o outro, eu posso dar a luz ao outro, eu posso ser esse instrumento de resgate na vida do outro. Por quê? Porque um dia fizeram isso na minha vida. Um dia investiram tempo na minha vida. Um dia derramaram amor sobre a minha vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Diga a Ele que você está pronto. Você está pronto para construir essa aliança verdadeira, essa aliança profunda, essa aliança sincera no Senhor. Ele te chamou para coisas poderosas. Ele te ama. Ele te escolheu. Ele te separou. Ele tem planos com você. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, Deus tem planos poderosos com você. E você precisa acreditar. Mas fique focado verdadeiramente em conhecer o Senhor. Porque esse é o maior propósito. Esse é o maior propósito. É que você conheça Ele de todo o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar a cada coração neste momento. Meu Deus, tem jovens aqui que estão tomando decisões aqui. E eu acredito, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, está começando a reconstruir muitos muros em ruínas, muitas identidades que estavam abaladas, identidades que não havia sido ainda construída de maneira verdadeira, não olhando para o espelho e como o mundo muitas vezes diz, olhe para dentro de você para encontrar quem você é. Não, mas olhando para Cristo, olhando para a cruz, olhando para aquele que foi por mim, morreu por mim, para que hoje eu pudesse ser esse instrumento de vida para outras pessoas. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu te amo, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não posso. Diga ao Senhor: meu Deus, vem sobre mim, venha sobre mim, cuida de mim, cuida do meu coração, cuida da minha vida, cuida do meu coração, me ajude a restaurar a minha vida, a minha família, a minha casa. Me ajuda a enxergar os meus talentos, os meus dons, o meu propósito, a minha missão. Fecha as feridas que estão abertas. Meu Deus, quantas feridas ainda estão abertas, quantas dores, quantas cicatrizes ainda estão latejando, ainda estão dominando o meu coração. Quantas ações e reações que ainda estão dominando a nossa mente, estão dominando os nossos pensamentos. Não aceite viver assim. Não aceite viver dessa maneira. Deus tem coisas poderosas para mim. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha visitar, Senhor, a cada jovem. Visita as famílias. Visita, Senhor, o nosso povo.
Que cada um, meu Deus, se levante com autoridade e poder, com unção e graça. Meu Deus, e aquilo que tinha ainda poder na vida do nosso povo, essas dores, esses pensamentos de incapacidade, essas vozes da limitação, caia por terra hoje na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo a sua vida. Eu declaro que a partir de hoje, você se levante. Você está se levantando como uma autoridade com poder, uma autoridade com identidade. Você é filho de Deus. Você foi separado, reservado, escolhido. Deus tem projetos poderosos na sua vida. Não há nada difícil demais. Não há nada impossível para você. E você vai acreditar nesta verdade. E você vai acreditar nesta verdade, a única verdade que você precisa confiar é aquela que procede da boca de Deus. É aquela que procede da boca de Deus. Você não vai ficar somente correndo atrás do pão. Você vai ficar agora com a palavra de Deus. Não viva mais por necessidade. Você vai confiar naquilo que Deus tem com você. Você vai tomar uma decisão hoje. Eu não vou mais ser guiado por sentimentos. Eu não vou mais ser guiado pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Mas eu vou confiar no projeto de Deus. Deus tem projetos grandes comigo. Diga a Ele. Você vai se alinhar aos projetos de Deus. E não vai mais ser roubado por coisas pequenas. Por essas distrações, você vai parar de conversar com Sambalate. Quantas vezes o diabo está chamando você, venha conversar comigo. O diabo está chamando você, vem aqui se distrair um pouquinho. Pega no celular um pouquinho. Ande com essas amizades. Ei, essas palavras que você fala, esses palavrões que você libera. Pode uma fonte sair água doce e salgada? Pode uma fonte sair água doce e salgada? Não. A partir de hoje você vai se santificar. E vai pedir para o Senhor, meu Deus, santifique os meus olhos. Santifique a minha língua, santifique a minha boca. Santifique a obra das minhas mãos. Santifique. Que a partir de hoje o Senhor possa usar você para grandes projetos. E que você mesmo, sem saber, você vai se colocar à disposição. Você virá para a igreja e vai dizer, Senhor, me direcione para o lugar que você tem comigo. Me direcione aonde eu devo estar, qual lugar que o Senhor tem comigo. E eu vou ocupar o meu lugar. Eu vou ocupar o meu lugar. Eu vou ocupar o meu lugar. Diga ao Senhor, eu vou ocupar o meu lugar. Eu sei qual é o meu lugar e eu vou ocupar, porque eu sei que eu tenho muitos talentos, muitos dons, e eu não vou ficar fora desse projeto, fora desse chamado. Eu faço parte dessa geração. Meu Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Meu Deus, eu preciso de Ti. Senhor, eu Te amo. Eu preciso de Ti, meu Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Diga a Ele, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. O Senhor é importante para mim. Eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu não escolhi como nascer, mas eu vou escolher como vou morrer. Eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar a minha casa. Eu vou mudar a minha família. Eu vou influenciar os meus amigos. Eu vou influenciar os meus amigos. Eu acredito nisso. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pegue o seu propósito nesse momento. E eu quero orar com você. Eu quero concordar com os seus propósitos, com os seus planos, com as suas orações. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento. Senhor, eu sei
que tem situações que hoje, aos olhos humanos, é impossível, mas aos olhos de Deus, isso não é nada. E eu acredito, meu Deus, que como Neemias, o Senhor escolheu Neemias para esse grande projeto, o Senhor escolheu essa pessoa para esse grande propósito. E eu acredito, meu Pai, que nós veremos um grande projeto, grandes propósitos. Eu acredito, meu Pai, que muitas mudanças vão acontecer. Eu acredito, meu Pai, que muitas mudanças irão acontecer. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor está reconstruindo, meu Pai, muros. Hoje, meu Deus, parece longe, distante, parece, meu Deus, que nós não vamos conseguir, mas eu sei, nós vamos conseguir e nós vamos dar sequência. Nós vamos dar sequência. Todos os dias nós daremos sequência. Nós vamos nos colocar na posição, no lugar aonde o Senhor nos plantou. Nós não vamos mais duvidar, nós não vamos mais acreditar em mentiras. A partir de hoje, todas as mentiras, todas as palavras malditas que foram liberadas, que foram lançadas, declaradas sobre a nossa vida, a partir de hoje, caia por terra hoje. A partir de hoje, caia por terra. O diabo não tem poder sobre mim, o diabo não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família. O diabo não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa livre de toda condenação, de toda escravidão, de todo peso. A partir de hoje eu libero perdão sobre as pessoas que me magoaram, que me ofenderam, que me machucaram. A partir de hoje eu libero perdão. Eu perdoo você, pai, eu perdoo você, mãe, eu perdoo você, irmão. Libere perdão, se esvazie neste momento. Que a partir de hoje você veja todas as feridas sendo fechadas em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a cada um e peço que o Senhor, meu Pai, venha levantar a cada jovem. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está levantando o nosso povo. Nós estamos, meu Deus, vendo, o Senhor está levantando o nosso povo. O Senhor está levantando o nosso povo. E eu creio que nós veremos, pela fé, em 52 dias, áreas da nossa vida sendo reconstruídas em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Senhor, continue falando e conduzindo o nosso povo. Continue levantando o nosso povo. Continue, meu Pai, fortalecendo o nosso povo. Mostre a cada um de nós, meu Deus. Mostre aqueles que hoje não entenderam, não encontraram, meu Pai, não estão vendo, não estão enxergando o lugar onde deve estar, meu Deus, que nós podemos ver o nosso povo vivendo reconstruções poderosas para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo o seu propósito, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a tua vida. Eu declaro o início de um novo tempo, eu declaro o início de uma nova história, eu declaro fortalecimento, visão, capacidade, inteligência, sabedoria. Eu consagro a sua vida, eu declaro o início de uma nova história na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, que essas palavras irão se cumprir, e tudo aquilo que foi falado, escrito neste propósito, eu declaro materializado, concretizado, realizado. Eu declaro, meu Deus, liberado. Eu declaro, meu Pai, acelerado nas nossas vidas, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego
tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.